Cada macaco no seu galho. 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 Olá, hoje estamos aqui no programa Cada Macaco no Seu Galho para falar com a Mila Mariano. Mila Mariano é professora de português no agrupamento de escolas Peito António Aleixo e é especialista aqui na comunicação positiva. Os nossos alunos fizeram uma série de perguntas e a primeira grande pergunta é: o que é a comunicação positiva? Olá, obrigada. Primeiro que tudo, obrigada por estar aqui. Olha, parabéns pela iniciativa. É maravilhoso possibilitar que toda a comunidade possa saber. Depois, um apontamento especialista. Eu divirto-me, não é? Aqui pela comunicação. A primeira coisa, então, que tenho a responder em relação a esta pergunta é quando pensamos em comunicação não nos podemos dissociar da origem da palavra, que é comum. Comunicação, comunicar, é tornar comum, é partilhar. E nós só conseguimos partilhar assim quando estamos duas pessoas, pelo menos. Portanto, sendo que há um emissor e há um receptor. A comunicação positiva é positiva por ter o sinal mais, por nos trazer algo positivo quando a aplicamos ou quando nos encaminhamos por fazer o percurso nela. Então, principalmente, para mim, a comunicação positiva é a comunicação com C grande, é a comunicação consciente. E isto é o chamar a nós, é a comunicação do comigo para o contigo. Portanto, sempre o C aqui. E tem que nos trazer clareza e tem que nos trazer o empenho. Temos que nos empenhar muito em nós e também nos outros, naquilo que os outros dizem, para conseguir ter uma comunicação positiva. Ela depois traz imensos benefícios, que já a gente eventualmente havemos de falar nisso, mas essencialmente a comunicação positiva é aquilo que eu faço para trazer, para melhorar. É a minha vontade de querer melhorar aquilo que eu utilizo como comunicação. E, no fundo, responder a 3 questões que são assim: o que é que eu quero dizer? Para quê? Para que é que eu quero dizer? E como é que eu posso fazer? Não faço de uma maneira qualquer. Eu tenho que ser elegante, tenho que ter consciência daquilo que quero dizer. E aí já estamos a eliminar muitos ruídos da comunicação. Estamos a usar todos os elementos que a comunicação nos dá para fazer mais e para fazer melhor. Daí o positivo, a comunicação positiva. Sim, bom, ao fim e ao cabo, para a mensagem passar melhor, não é? Aqui os nossos alunos dizem assim: qual é a importância deste tipo de comunicação para a nossa vida? Ou seja, de que forma é que a maneira como comunico com os outros pode fazer diferença nas relações que estabeleço? Uau, que bela pergunta. Olha, para os nossos alunos e para nós também, porque nós somos o exemplo, eu vou logo desmistificar. Isto não é fácil. Não é fácil. Agora, quando há vontade, essencialmente é a vontade. A vontade é que faz com que se melhore a comunicação e com que tudo seja depois... parece quase, sabem, aquele do dominó. A gente toma a decisão de observar ou estar atento à comunicação que quer trazer, da mensagem que quer colocar, está atento no comigo, está atento no contigo e depois os resultados vêm-se e vêm-se claramente. Se nós experimentarmos um dia usar, eu hoje vou aplicar algumas dicas, algumas ferramentas aqui, porque a comunicação em si já é uma ferramenta e depois traz algumas nuances que nós podemos aplicar para melhorar. E claro que aí vai melhorar tudo, vai melhorar o geral de toda a comunicação que nós temos, né? Quer para os alunos. É giro que ainda bem que são os nossos alunos a fazer estas perguntas, porque quer dizer que já há essa preocupação e essa preocupação já nos puxa para a vontade, para aquilo de eu vou tomar nas minhas mãos aquilo que eu quero trazer para a minha comunicação, sendo que a comunicação tem que existir sempre 2 lados. Se eu trabalhar o meu, eu já vou trabalhar o do outro. E isto vai se refletir em todos os âmbitos da nossa vida. Comunicação pessoal, comunicação, as relações mais íntimas, menos íntimas, pais, filhos, professores, colegas. Isto tem uma expansão quase
como se fosse uma pedra no charco que nos dá depois aquelas ondas de expansão, de transmissibilidade. No fundo, a comunicação positiva pode trazer com a aplicação. Pode começar por uma única pessoa. E essa única pessoa consegue, na sua aplicação diária, ou quando se dispuser a fazê-la, consegue depois também, é como se tocasse o outro e o outro também vai, e o outro também vai. E isso traz grandes benefícios para as relações, sejam elas de que natureza forem. Sim, porque se não houver aquele ruído entre as relações, tudo acaba por ser mais fácil e mais fluido, não é? E quando tu trazes benefícios para tudo, falas que traz benefícios para tudo, portanto, até para a nossa saúde. Porque os alunos fazem este tipo de pergunta: este tipo de comunicação traz vantagens para a nossa saúde? Sim, traz vantagens. Olha, eu aqui se calhar ia puxar aqui um bocadinho o lado, porque na comunicação positiva a empatia, não é muito importante, o impacto que temos nos outros é muito importante, e eu trazia um bocadinho para aqui. Foi numa altura em que a saúde me escapou das mãos que eu comecei a perceber que a comunicação era poderosíssima, era um ponto-chave, era uma ferramenta imensa. E porquê? Porque quando se está doente, seja ela a doença de que natureza for, quando se está doente, nós já estamos frágeis. E queremos coisas dos outros. A gente quer que os outros façam. E às vezes os outros não fazem. E quando se olha, que é o que a comunicação como ferramenta, a comunicação positiva traz, é tu olhares primeiro para contigo. Quando tu te observas e quando tu olhas e dizes: olha, eu gostava que me fizessem isto, eu gostava que aquela pessoa me telefonasse a dizer se eu estou bem, se não estou bem, se precisa de alguma coisa, mas a pessoa não telefona. Então, se calhar, eu tenho é que tomar a ação. Eu tenho que dar conta que eu estou a sentir-me assim. Portanto, eu preciso daquilo e eu tenho que arranjar um processo simples, porque ele acaba por ser simples, de dizer à outra pessoa: olha, gosto tanto quando tu me ligas, quando tu me perguntas, quando tu dizes se eu preciso de ajuda, mesmo que eu não precise, sabe-me tão bem ouvir essas palavras. E aqui estamos a falar do que nós sentimos. E é aqui, às vezes, a dificuldade da comunicação é o reconhecer dos sentimentos, das necessidades e depois dar o passo da ação. Porque eu não posso estar à espera que a pessoa adivinhe o que é que eu sinto, o que é que eu quero. Eu tenho que dizer o que é que eu sinto e o que é que eu quero. E isso é que é comunicação positiva. Isso é que é comunicação mais consciente. Eu tenho essa consciência, eu tenho essa vontade, e então se eu disser é muito mais simples. E aí é o meu ponto de experiência feita mesmo, que é quando eu comecei a perceber que eu gostava que a Maria me telefonasse, que eu gostava muito das flores da Feliz Mina, que eu gostava. Quando eu comecei a perceber isso, e eu dizia às pessoas, não é? Eu dizia: olha, eu gosto disto, também lhe estou a dar o sinal de que, olha, se ela gosta, eu vou voltar a fazer. Porque se nos fazem alguma coisa e nós não valorizamos, se calhar outra pessoa também não volta a fazer. E nós ainda ficamos naquele encolhido: agora não fazem nada. Pronto, então é um pouco por aí. A saúde, a estabilidade, o stress, o nervosismo, quando nós nos damos conta de que eu estou a sentir isto tudo e também a perceber o que é que eu estou a fazer, porque a gente deixa, isto é quase um elefante numa lojinha de porcelana, não é? Quando eu estou aqui cheia de emoções e cheia de mal-estar, não é? Num pica-pica, obviamente que eu também vou transmitir isso, também vai passar. Se vai passar, então eu tenho que ser consciente, tenho que me pôr no meu lado positivo para perceber: ok, eu sinto-me assim, eu estou a sentir isto, o que é que eu preciso? Não é? Que estratégia é que eu vou utilizar para não me sentir aqui tão agarradinha? E onde é que os outros podem entrar e contribuir para essa minha necessidade? E aí é a ação, é o eu pedir o que é que... Olha, ajuda-me a fazer isto, está bem? Sem ter qualquer tipo de julgamento. Isso é outra área que dava o julgamento e a opinião. Porque eu acho que isso acontece muitas vezes, é que a maior parte dos nossos alunos não sabem reconhecer as suas emoções, e porque não reconhecem as emoções também não sabem verbalizar o que estão a sentir. E então expressam-se às vezes das piores maneiras. E a partir do momento em que nós ensinarmos, enquanto educadores, professores, pais, mães, etc.,
a reconhecer as emoções, a expressar o que sentem e a dizer o que sentem. E às vezes até nem ter vergonha de dizer obrigada por me ajudares e dizer isso que tu disseste. Eu sinto a tua falta, eu gosto que tu me ligues, eu fico feliz quando tu me telefonas. E muitas vezes eles não utilizam isso e isso falha. E isso para a saúde mental acaba por fazer muita diferença. Portanto, se nós tivermos essa área mais trabalhada em nós, o reconhecer aquilo que sentimos e que somos, também comunicamos de melhor forma. Claro. Aliás, o pensamento e a saúde mental passa muito pelas emoções e por aquilo, eu percebo onde é que eu estou, qual é o campo onde eu estou. Se eu perceber o campo onde estou, à partida é como se eu tivesse um sensor que me diz, ok, estás aqui, estás muito irritada. Estamos irritadas com qualquer coisa. Se alguém vier naquele momento, é aquela pessoa que vai apanhar com a bola. Isso não é justo. E se calhar quando nós reconhecemos que, olha, aquilo aconteceu porque era a última gota no copinho d'água, temos que perceber primeiro, quando a gente tem essa consciência, depois já consegue dosear, já consegue entender e até antecipar, quer dizer, opá, olha, hoje não me digas nada que eu hoje estou imprópria para consumo, no sentido de o quadro, não é? O cenário onde eu estou, estas minhas emoções não me permitem gerenciá-las, eu não as estou a conseguir gerenciar e não venhas, porque neste momento se calhar eu preciso de espaço, preciso de uma pausa, que é muito utilizada também na comunicação positiva, pausar as coisas, quase ver o filme em slow motion para depois perceber, ok, vou aqui dar uma pausa, respirar 3 ou 4 vezes e aí temos tudo, não é? Temos tudo que nos pode ajudar a dosear, a não ofender, até a não ficar com os macaquinhos cá em cima, não é? É sempre tic, 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 tic. Outra pergunta que os mitos colocam é: a comunicação positiva pode influenciar a nossa maneira de pensar? Vou logo à partida, assim, quando nós paramos, fazemos a pausa para pensar, não é? No que é que eu estou a sentir, qual é a minha necessidade, eu já estou a alterar. Quando nós então afunilamos para tomar uma ação, é como se alterássemos o paradigma. Normalmente, se calhar, é muito usual nas nossas relações, nas relações dos nossos alunos, eu quero aquilo. Ok, eu quero aquilo. E não penso como é que eu posso lá chegar, nem penso que obstáculos é que eu posso ter na comunicação, não é? Para lá chegar. Ao chegar lá, olha, dê-me lá isso, faz favor. E pronto, e às vezes, olha, dê-me lá isso, faz favor, pode não ser o mais adequado, se há mais pessoas a ser servidas, se há... Então, se calhar, o pausar, não é? O observar e olhar, eu estar atenta, há sempre um observar, uma necessidade de observar o que é o ambiente que está ali e depois sim, e isto cria-se um hábito. E quando se cria um hábito, eu já não chego só e sou eu sozinha e não ligo aos outros. Não, e isto altera. Comunicação, se ela é comigo e contigo, e eu tenho isto sempre presente, que eu tenho 2 perninhas, o comigo e o contigo, eu não posso chegar só com uma perna ao pé coxinho. Não, eu chego a um sítio, eu tenho que observar como é que estão as coisas, como é que está, e então, ok, olha, eu tenho esta intenção, como é que eu agora apresento aqui, e a ação, é muito importante a ação, e a ação tem que ter sempre em conta o que é que o outro pode dar, o que é que o outro, porque o outro também pode estar mal disposto, não é? E eu chego lá, olha, dá-me lá isto, faz lá isto, eu disse assim, oh, calma aí, pronto, e isto não é comunicação positiva, já seria, não é? Se eu chego lá e questiono, olha, está tudo bem, olha, preciso aqui de uma ajuda tua, podes agora disponibilizar-me um tempo, sim, diz lá, o que é que foi, olha, este aqui, então, mas o que é que queres que faça? Quero que faças isto, pronto, isso eu faço, já estava a pensar, querias que eu fizesse aquilo. Percebes? E estas coisas pequeninas, claro que nos alteram logo também a nossa estrutura mental, não é? Pelo menos no meu entendimento assim é. Outra pergunta que eles fizeram foi, e achas isto muito engraçada porque fala aqui da saúde menstrual. Então diz assim: se eu tiver uma comunicação mais rude e agressiva, o que isso representa em termos de saúde menstrual? Olha que giro, isto pronto, é para um público maioritário feminino e eu acho que masculino para conhecer o feminino, sim, não é? Sim, porque obviamente que as oscilações, o ciclo menstrual vai-nos trazer oscilações de humor, de hormonas e tudo mais. E as emoções estão nesse campo, não é? Elas estão lá, não é? Estão lá nas hormonas, estão lá no estado emocional, no estado líquido e feito da nossa essência feminina. E então, se já é difícil, quando se está naquele período mais tenso, lidar eu com as minhas emoções, com aquele meu sentir, que é natural, e aí eu tenho que
lá está, tenho que observar o que é que eu estou a sentir e é muito provável, se eu estou desconfortável com o que eu já estou a sentir, se alguém vem, eu vou ter uma resposta mais agressiva. Claro que, usando um bocadinho da ferramenta do observar, do pausar, eu posso usar aqui de técnicas de, ok, não estou muito bem, portanto eu já sei que posso aqui ter uma reação mais violenta, então é melhor recolher e não a ter. Mas também acontece o inverso, que é, eu estou mais sensível, não é? E por estar mais sensível, eu qualquer coisa levo como ofensivo. E ainda temos, que é engraçado, a questão de, se eu for agressiva e estiver num período, num determinado ponto do meu ciclo, isso também vai influenciar. E muitas das vezes há pessoas que têm choques e bloqueiam quer o seu fluxo menstrual, quer a sua menstruação naquela altura, naquele mês. Portanto, estamos a falar de emoções. Né? E as emoções, as hormonas e os humores vão interferir, e aqui é assim, isto é uma área bem mais, não é a minha área, não é? de especificidade, mas sinto que ajuda também, quer por um lado, quer para o outro. Será muito importante conhecer bem o nosso ciclo e depois conhecer bem uma estratégia, porque nós não temos que usar todas. Portanto, basta aquela que a gente vai experimentando que funcione, usa essa, pronto. E quando ela já não funcionar, inventa outra. Ora, é sempre um trabalho muito pessoal, muito Ou seja, nós próprio. conhecemos a nós próprios, Sim. Sabermos quem somos, quem queremos ser, Sim, não é? sim, sempre o autoconhecimento. É interessante, sempre o autoconhecimento. Então, que já falamos agora da comunicação positiva, já percebemos qual é a importância da comunicação positiva, de que forma é que ela mexe nas nossas vidas, interfere de forma positiva nas nossas vidas. Os alunos perguntam aqui, de que forma se pode melhorar ou desenvolver a comunicação positiva? Sim, olha, tem assim quatro dicas, que são as dicas. Eu uso sempre, ferramenta é uma ferramenta, e se tu te identificares com uma ferramenta, tu vais perceber o teu tipo de comunicação, porque o tipo de comunicação é diferente, pessoa para pessoa, o tom de voz é diferente, pessoa para pessoa, tudo isso tem aí os interesses e tudo mais, é um mapa, é o meu mapa mundo. Primeiro eu tenho que saber a intenção do meu mapa mundo, do que é que eu sou, a identificação do meu tipo, e depois arranjar, depois de fazer esse trabalho, que é um trabalho árduo, que é tal que eu costumo dizer, olha, pausa e observa. Depois do observar temos que estar atentos, escutar, porque nós temos duas orelhas para escutar duas vezes, uma boquinha para falar uma. Pausa, escuta, e depois, quando eu escuto uma para o outro, uma para dentro, para mim, eu vou percebendo o que é que eu sinto. E quando eu percebo o que é que eu sinto, eu já reduzo aqui as reações. Eu não vou reagir, eu vou agir. Eu vou saber o que é que eu quero e de que forma é que eu posso chegar lá, desenvolvendo uma ação. Então é neste sentido, estes passinhos, não é, que estas dicas, não é? Primeiro eu pauso, que é a disposição, eu vou-me dedicar a isto. Depois eu observo e ouço o que está ao meu redor, no outro lado, e o que está dentro de mim. E depois eu só posso decidir o que está dentro de mim. Não é? Eu não posso decidir o outro. Mas se eu souber exatamente o que está dentro de mim, então eu posso atuar, não reagir. Porque a reação tira-nos a nossa ação. A ação sou eu que escolho, sou eu que tenho a consciência, sou eu que vou buscar o lado positivo para... E às vezes a gente tem essa ação e depois diz, olha, não surtiu efeito, pronto, eu recuo. E às vezes é preciso recuar, porque senão avança-se e a comunicação positiva passa a ser comunicação agressiva e deixa de ser positiva. Sim. E aí leva-me para a seguinte pergunta, que é como construir então um ambiente favorável para ter este tipo de comunicação? Olha, o ambiente, já falámos um bocadinho na segunda questão, já falámos um bocadinho nisso, não é? Isto tem a ver também com quando basta ser a predispor-se a utilizar a comunicação positiva. O outro é por transmissibilidade, o outro começa a ver, então, se está à espera, porque às vezes temos pessoas que estão à espera que a gente reaja. E uma pessoa não reage, tem uma atitude de a nossa ação, não é? Eu estou a sentir isto, não é eu estar a adivinhar o que é que o outro quer que eu faça.
Não, esse trabalho não precisamos de fazer. A gente só precisa de fazer o trabalho de saber o que é que eu sinto e onde é que eu quero chegar. Mas de uma plena honestidade para connosco próprios, não é? Não estamos aqui a disfarçar o que é que eu vou sentir. Não, com honestidade. Mesmo que nos custe, somos nós. Nós somos honestos, verdadeiros connosco. Vamos nos sempre sentir bem por a outra pessoa mostrar ou sentir o que sentimos. Então, quando já estás aí, é quase como, ok, quando vem alguém com uma comunicação mais, tu lá estás na tua, ouço o outro e percebes, este ambiente eu não quero aqui, não estou aqui, não há resposta, não há o sentir ofendido, porque muitas das vezes o mau ambiente é criado porque se fica na defensiva, porque se deseja justificar alguma coisa. E não há necessidade, não há, porque a gente pergunta a nós, olha, o que estão a dizer faz-te sentido? Tu sentes isso? Não, aquilo tem impacto. A pessoa pensa, sim, mas não é a tua verdade, não é a tua realidade, então não tens que. E à partida, se tu estiveres no teu próprio ambiente, salutar, pacífico, lá estás com raiva, estou com raiva, que coisa, mas tu identificas-te, não precisas te preocupar mais, porque o teu espaço fica limpinho, fica no sentido tratado, fica salutar. Não precisas te preocupar muito mais do que isso. E é assim que nós criamos o ambiente. Só posso fazer a minha parte. E quando eu faço a minha, os outros lá hão de fazer a deles. Se assim o Ou seja, às vezes é deixar-nos permitir sentir aquilo que sentimos, porque as emoções fazem falta, não é? É reconhecermos a emoção que estamos, percebermos que ela está cá, e não transmitirmos essa emoção ao outro, porque não é o outro que tem que sentir aquela emoção, somos nós. Sim. Não é? Mas ter comunicação positiva não é ser agressivo. Eles perguntam aqui, como ir direto ao assunto sem parecer agressivo? Porque ser comunicação positiva não é dizer tudo o que me passa na cabeça de qualquer maneira, não é? Pelo contrário até, quando tu usas e aplicas a comunicação positiva, tu deixas de ser tão agressivo. Uma coisa simples, é o tom de voz, né? A gente às vezes fala mais alto porque o outro não entende, então fala mais alto. Isso não é a comunicação, as palavras que tu escolheste até são as mesmas, tu só aumentaste o volume, mas tu ficas a entender uma coisa porque aumentas o volume. Não. A partir de uma certa altura até o nosso cérebro cria um certo bloqueio e nós deixamos de ouvir o outro. Exatamente. Quanto mais alto é o volume, mais nós bloqueamos a informação. É verdade. Isso, até numa sala de aula, se houver, o professor sabe, há muitas crianças, há muitos jovens, sim, bloqueiam logo ali. Então, a agressividade vai-se dominar ou pode-se dominar com a comunicação positiva e a assertividade pode-se desenvolver, sendo que a assertividade é ter exatamente a segurança de eu vou dizer isto é o que eu sinto, isto é o que eu desejo, é do meu âmbito, do meu foro. Eu não estou a impingir nada ao outro. Ora, se o outro me faz alguma coisa, também é importante dizer-lhe, olha, este espaço já é o meu, não podes estar-me a dizer que aquilo que eu estou a dizer não é adequado, não é correto, porque isto é o que eu acredito, isto é o caminho que eu estou a fazer. E nesse sentido, ser assertivo eu uso aqui o mais, menos, mais, que é, eu chego ao pé da pessoa com a disposição, não com aquele ar agressivo, não é? Mas com a disposição de construir, porque a comunicação positiva é construir. É construir. Com a disposição de construir, de arranjar um ponto em comum, comunicar um ponto em comum, e pronto, vou com essa positividade, vou com essa minha intenção, diga à pessoa, olha, houve esta coisa que aconteceu, que a mim me perturbou, que a mim me causou isto, não te posso admitir que faças, ou não me sinto bem, isto aqui assim não é bom seja para a nossa relação, seja para a aprendizagem, seja para o projeto, seja o que for. Dizer, e depois ao fim, dar espaço para que a outra pessoa diga dela, não é? Se pode, não pode, se a nossa ação tem ou não tem depois repercussão, se aquilo é possível. Imagina-te, olha, eu não gosto nada que tu me acordes com a janela, sei lá, uma coisa simples, ou professor, eu não gosto nada que venha aqui, me fale ao ouvido, me esclareça, ou que diga qualquer coisa em voz alta para que os meus colegas ouçam. Diz-se, certo? Diz-se, e depois vai dizer, olha, pode não voltar a fazer, eu gostava que não repetisse, ou eu gostava que fosse desta maneira. No geral, da experiência que eu tenho, as pessoas acatam, porque se tu não sabes do que é que o outro está a sentir, e se o outro te comunica, então tu tens a tua escolha.
Escolheres fazer igual ou fazer diferente. Se a pessoa te diz que não gosta daquele formato e tu fazes igual à pessoa, pois aí tens que questionar outras coisas, não é? Certo. E pronto, e entramos aí numa outra dinâmica muito mais abrangente. Ora, neste turbilhão de emoções que é a adolescência, eles também perguntam o seguinte: como posso ser mais compreensivo no sentido de perceber quando devo parar ou se já estou a chatear? Ai, olha. Aí põe, essa pergunta mistura aqui os dois intervenientes, o emissor e o receptor, não é? Quando eu estou a chatear, eu sou o emissor, quando já estou o outro, quando percebo nos sinais dos outros, que já estou a ir além. Na comunicação é sempre preciso empatia, é sempre preciso objetividade, é sempre preciso clareza e às vezes as pessoas querem falar pelo falar, mais por uma questão se calhar de ego do que propriamente de comunicação positiva. E às vezes nas problemáticas que surgem, há alunos que às vezes referem isso, que falam sempre com aquela amiga das suas problemáticas, sejam elas de que natureza for. Não no sentido de as resolver, mas no sentido de as debitar no outro. E aqui se calhar entrávamos aí numa outra questão, que é a questão do respeito pelo outro também. Eu não posso usar o outro, que aqui é um entendimento e a comunicação aqui é mesmo isso. Qual é a minha intenção comunicativa? É que o outro me ajude? É pedir-lhe um conselho? Se calhar não. Se calhar é só debitar-lhe ali. Isto é como uma papeleira, não é? A gente põe lá. Não pode ser. Mais vale usar uma técnica criativa que a comunicação também, que é escrever. Porque quando nós escrevemos, acionam-se mecanismos no cérebro e também o próprio escrever dilui aquilo que eu estou a sentir. Porque nós às vezes, o turbilhão da emoção... Mas depois, quando é para escrever, escolher as palavras, estamos a fazer o processo da comunicação positiva, não é? Pausou, porque estamos a escrever, o nosso pensamento tem que reduzir a velocidade, temos que escolher as palavras, temos que nos ouvir, temos que nos pôr no lado do outro quando aparece um conflito, o que é que o outro disse, o que é que o outro está a pensar. E é muito giro fazer o exercício do eu pensar o que é que o outro pensa, como se eu soubesse, não é? Porque é o meu mundo a ver o mundo dele. Portanto, temos sempre... e com isso nós conseguimos minimizar e a comunicação tornar-se mais proveitosa quando é partilha. É? Quando alguém está a partilhar alguma coisa e os outros dão sinal de que já não querem ouvir. É porque está ali a sentir aquela comunicação, se calhar já não é tão autêntica e verdadeira, já há a intenção de se sobrepor aos outros. Os miúdos dizem muito, estava-se a armar. Não sei, estava-se a armar, que chato, estava-se a armar. Pronto, depois isto na parte do conhecimento e da aprendizagem é diferente, não é? Porque às vezes nós temos muito... o Da Vinci dizia uma coisa gira, que é o aprender nunca nos cansa. Não é? Nós temos sempre espaço, mas hoje em dia, às vezes, como andamos tão fora, nem entendemos que é a comunicação que também nos traz a informação. E se nós não nos implicarmos como receptores, não há comunicação. E por isso a aprendizagem às vezes não tem o sucesso, nem tem os resultados que também se ambicionam. E aqui há muito esse olhar, observo os sinais e pergunto-me, aquilo que eu estou a dizer é para mim, é para ele, estou a contribuir, não estou a contribuir? Tem que haver um win-win, um ganha-ganha. Ganho eu em dizer, ganha o outro em ouvir e há espaço. As conversas são isto, não é? Claro que eu estou a falar um bocadinho mais que tu, porque tenho aqui um monte de questões, mas tem que haver espaço de crescimento para os dois lados, sempre, para os dois lados. Tem que haver, eu acho que principalmente uma escuta ativa, porque se nós não escutarmos o que o outro nos está a dizer, nós não vamos conseguir responder, não é? E a comunicação acaba por ser isso, muitas vezes não há. Eles fazem outra pergunta aqui, porquê é que os jovens hoje em dia não usam tanto a comunicação positiva? Olha, porquê é que não usam tanto? Primeiro é uma questão de escolha, ok? Portanto, eles estão a escolher às vezes ou não saber ou não se interessar por. Eu acho que é sempre, essencialmente, a responsabilidade também é da escolha deles. Depois, porque o universo também, nós estamos habituados a ver tudo como toda a gente tem opinião, toda a gente critica e somos avaliados, no geral, por like e dislike, como eu costumo dizer de uma forma, habituámos-nos a fazer assim e assim.
Não há meio termo, quase. E depois há o mundo da aparência, da imagem, da autoimagem. Cada vez se fala menos, num contexto, em qualquer contexto, eu acho que cada vez se fala menos de conversas construtivas, não é? De saberes, transmissão de saberes. É sempre o gosta, não gosta, o critica, o põe, o aponta. Portanto, quando crescemos num julgamento, nós não estamos a crescer em comunicação positiva, porque a comunicação positiva é um bocado antagónica ao julgamento, um bocado antagónica à opinião. Eu tenho que me cingir. Aquilo que é subjetivo é o que eu sinto. Tudo o resto tem que ser claro, tem que ser objetivo. E na subjetividade a comunicação pode ser usada num formato tranquilo. Na subjetividade não, porque nós já estamos cada um a defender o seu ponto de vista e não a concorrer. Bom é quando eu penso A, tu pensas B e chegamos ao C da comunicação. Sim. E essa devia ser uma das primeiras abordagens, a resolução dos conflitos, dos diferendos. Não é quem é que gosta, vota a favor, eu gosto, há contra. Porque aí não há debate, não há discussão. Porque não há agora construção, não há, não é? Exatamente, Não não há há construir nada, não há comunicação no fundo, não há. Portanto, estamos a usar palavras, juntamos-las, damos a nossa opinião e amanhã se nos perguntarem a mesma coisa, já pensamos de maneira diferente. As opiniões oscilam muito. E depois eu penso que os meios de comunicação social, e não só as plataformas que nós usamos para comunicar uns com os outros, facilitam isso. É tudo muito fácil de escrever, muito fácil de debitar, muito fácil de pôr sem mostrar a cara. Sim, é a E economia. de mudar a opinião conforme muda o vento, às vezes, como a gente É costuma a economia dizer. de não é? palavras também. Portanto, para se comunicar tem que escolher as palavras. Se há uma economia de palavras, eu só uso, até porque o léxico é mais reduzido e mais redutor, não é? Sim. Aí eu cismo só àquilo. E as emoções, se há muitos anos havia as boas e as más, não é? Hoje em dia eu acho que às vezes não há capacidade de identificar as emoções e de saber que elas fazem parte integral. É mesmo integral do ser humano. Nós, seja grandes e pequenos, porque Sim. também há adultos a fazer birras, não há? Às vezes Pois eu há. digo, sim, então também há adultos a fazer birras. Todos nós fazemos, estava eu a pensar até aí, às vezes, não é? Todos nós fazemos Todos. birras, é normal. E quando dizemos não, Mas mais importante que fazer birra é conseguir dar a volta à situação. E são essas ferramentas que depois nós, às vezes, quando somos contrariados do nosso propósito, daquilo que nós tínhamos na nossa cabeça, não é? Isso é que é importante conseguirmos ultrapassar. Por último, está aqui uma pergunta que eu gosto muito, que eles que puseram assim. Comunicação positiva. Devemos fazê-lo sempre, certo? Como é suposto sermos gentis sempre. Ou seja, como ter uma comunicação positiva com uma pessoa, se essa pessoa estiver a ser mal educada ou rude connosco. Eu gosto muito desta, porque no nosso dia-a-dia nós lidamos com uma grande variedade de pessoas, não é? E nem todas estão bem dispostas, umas mais zangadas, outras menos zangadas. Então, como é que conseguimos fazer com que isso não interfira connosco? Bom, ser gentil sempre, não sei, porque aí seríamos bonequitos, estão sempre com aquele sorriso, pronto, seríamos umas emotions assim, partindo um pouco do que estás a apresentar, não é? E retomando aqui, acima de tudo, isto é uma questão de energia também. Portanto, tu para assumires a comunicação positiva, tu tens que ter a disponibilidade da vontade e da energia para trazeres essa energia positiva de bem-estar, de conforto. Portanto, à partida, lá dentro já não tens esse ar de ser agressivo. Agora, temos que saber distinguir, lá está, entre aquilo que é ser gentil e ser mal educado ou permitir, porque já falámos um pouco aqui também da tal assertividade, não é? Às vezes, as pessoas, nós temos que usar... O nosso ambiente é um ambiente favorável, não é? De boa energia, simpatia, empatia, não é? Agora, se alguém não é, nós podemos ir com um lado do humor, não é? Assim, ironicamente, ora, bom dia, então, corres bem a vida, vamos assim com um ar, ou às vezes, não é? Fazermos nós a nossa parte, não é? Porque alguém não me diz bom dia, ou alguém é desagradável, que eu lhe vou pagar na mesma moeda. Eu acho que aqui na comunicação não há esse pagar na mesma moeda. Portanto, não há exemplo. Eu continuo a fazer, eu vou continuar a dizer bom dia, e quando alguém tem uma ação
de indelicadeza, de falta de educação mesmo, não é? Passou à frente, deitou para o lixo e não colocou no lixo certo, não é? Deu um encontrão e ainda acha. Onde coisas até do dia a dia. Nós podemos ter a nossa intervenção. Por exemplo, eu acho, há uma coisa que eu faço e que os miúdos aqui na escola às vezes até já, eu passo num corredor, se eu os ouço a usar uma linguagem desadequada, um jargão, eu não tenho que ouvir aquilo, não é meu temperamento usar, portanto também, eu às vezes vou lá e digo assim, olha, fala, só que a maneira como o fazemos não tem que ser agressivo. Às vezes, olha, posso lhe pedir um favor? E normalmente o ser humano está sempre disponível para fazer, e é essa a base da comunicação positiva. Quando tu chegas à pessoa e dizes, olha, posso te dizer, dás-me aqui, sempre tens um sim, tens. E então dizem, olha, não diga esses palavrões, fica, para que está a dizer isso? Não. E então ele, desculpe, pronto. E claro que eu não sei se eu passo por eles e volto a ouvir, mas pelo menos é a atitude. Eles vão reconhecendo, e se for um e depois outro e outro, eles próprios vão harmonizando esse ambiente negativo, esse ambiente mais hostil. Tá bom. Olha, obrigada. Gostei muito por ter explicado aqui a importância da comunicação positiva. Eu acho que ela é muito importante para o nosso dia-a-dia, para a nossa vida, para nós enquanto professoras, para todos, para as nossas relações humanas. E o mundo seria muito mais calmo se toda a gente adotasse esta via. Estamos a contribuir para isso, não é? A gente não pode mudar o mundo, mas pode ser, como dizia o Mahatma Gandhi, não é? Mas pode ser a mudança que queremos. É se eu quero um mundo mais gentil, um mundo mais com energia mais positiva, com comunicação positiva, a gente vai fazer. E é pedacinho a pedacinho que se faz o caminho. Obrigada, Gilda. É um gosto, sim. Obrigada. Cada macaco no seu galho. Cada macaco no seu galho. Cada macaco no seu galho. Cada macaco